Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para mais uma aula aqui na nossa sala de aula virtual. E hoje nós vamos revisar o conteúdo de substantivo. Então, vem comigo que a aula vai começar! Voltei. Como sabemos já, estamos falando das 10 classes gramaticais. Começamos falando sobre as 10 classes gramaticais. A primeira coisa que citamos foi o substantivo. E falando de substantivos, nós já falamos de substantivo comum, próprio, simples, composto, concreto, abstrato, primitivo, derivado e coletivo. Nós vamos hoje, na aula, revisar todos eles, tá? E no final a gente tem uma pequena atividadezinha que a gente vai fazer junto. Mas lembre-se, vamos organizar aqui o nosso pensamento. Você já sabe as letras do alfabeto, você já conhece o som que elas fazem, já falamos um pouco sobre fonética, a junção das letras, que são símbolos, fazendo som, fazendo palavras, etc. Você já se comunica. O que nós estamos fazendo aqui nada mais é do que entender um pouco do que é que a gente fala tanto, né? Essas palavras que a gente usa para se comunicar, esta comunicação verbal e não verbal que está à nossa volta no dia a dia. O que estamos fazendo é apenas tentando entender um pouquinho do que a gente já usa, tá bem? E você precisa revisar que tudo que a gente usa, todas as palavras que a gente usa no dia a dia, elas são organizadas por categorias. Certas palavras têm uma serventia, digamos assim. Outro grupo de palavras serve para outra coisa, tem outras características, outras regras, e assim sucessivamente. No total, nós temos essas 10 categorias, 10 classes de palavras. Então, essas palavras que estão saindo aqui da minha boca neste momento, elas podem ser organizadas em classes gramaticais. Então, das 10 classes, agora que a gente começou a falar de uma, e esta uma se chama substantivo. O que é que você precisa entender? Revisando, viu, galera? Revisando. Substantivo são, de todas as palavras, aquelas que servem para nomear, aquelas que servem para dar nome, controle. Essa palavra que dá nome a esse aqui, ó, esse aqui é um controle. Esta palavra controle serviu para batizar este objeto. A palavra Jackson serviu para batizar este indivíduo que vos fala. A palavra caneta, a palavra tesoura, a palavra computador, câmera, microfone, todas essas palavras são nomes de algumas coisas, não é? Seja de objeto, seja de sentimento, seja de lugar, seja do que for, tudo aquilo que é um nome de alguma coisa, de alguém, e aí você já entendeu? Todas essas palavras são juntadas, elas são unidas, reunidas em uma categoria que se chama substantivo. Então eu quero que você, a partir de hoje, entenda, quando alguém falar para você substantivo, você tem que acessar na sua memória e dizer, opa, substantivos são as palavras que servem para nomear as coisas. Substantivo é uma das classes gramaticais, tá bem? E claro, quando a gente observa que a palavra caneta serve para dar nome, mas a palavra Jackson também serve para dar nome. Porém, elas são meio que distintas. Uma serviu para nomear um objeto e a outra palavra serviu para nomear o nome de uma pessoa. Então deve ter alguma subcategoria aí entre os substantivos, e é exatamente isso. Os substantivos também se dividem, e nós já vimos e vamos revisar hoje, tá bom? Estes substantivos se dividem nessas categorias aqui, nessas subcategorias. Temos substantivos comuns, temos substantivos próprios, simples, compostos, concretos, abstratos, primitivos, derivados e coletivos. Você também já prestou atenção que o substantivo, ele não é, digamos assim, ele não é somente uma dessas categorias. Por exemplo, se a palavra caneta é um substantivo comum, ela nunca poderá ser outra categoria. Não é isso, tá bom? Claro, ó. Vamos nos organizar aqui o nosso pensamento, professor. Um substantivo, ele é substantivo.
Ele não faz parte de outras categorias. Ele não faz parte de... a palavra caneta, vamos supor, eu poderia pensar assim, a palavra caneta, ela faz parte do substantivo, ela é um substantivo. A sua classe gramatical é substantivo. Mas ela pode também ser um verbo, que é outra classe que a gente vai estudar mais pra frente. Pode? Pode isso? Claro que não. Quando a palavra caneta ela é categorizada, ela exerce a sua função de dar nome ao objeto, ela é um substantivo e ponto. Ela não vai ser um verbo, certo? Verbo é outra categoria. O que eu quero dizer é que eu não quero que você entenda que ao apresentar estas subcategorias aqui, eu estou dizendo que, a palavra caneta só pode ser comum e não próprio, e não simples, e não composto, e não concreto. Não é isso, tá bom? A palavra caneta é comum, sim. Ela pode ser comum e própria, aí já complica um pouco, porque você já viu que comum são palavras genéricas, palavras que, por exemplo, essa, que serve para nomear toda a caneta. Isso aqui que está na minha mão é uma caneta. E deixa eu ver se eu encontro aqui. Aqui, na minha mão esquerda tem uma caneta, você consegue visualizar? Caneta é uma caneta quase digital. E na minha mão direita tem outra caneta. Esta palavra caneta, a mesma palavra, nomeia dois objetos, na mesma categoria, claro. Certo? Mas quando você fala Jackson, você está dando o meu nome, você está citando o meu nome, é um nome particular, um nome meu. Substantivo comum, substantivo próprio, realmente eles são opostos, eles são distintos. Agora, você pode dizer que o substantivo pode ser comum e simples ao mesmo tempo. Ele pode ser comum e composto. Ele pode ser comum, simples e concreto, né? Ele pode ser comum, simples, concreto e primitivo. Então, assim, perceba, quando eu digo subcategorias, eu até peco por dizer isso. Na verdade, são características, tá bom? São características que você vai entender. Que você já entendeu, eu espero. Vamos para frente. Vamos entender agora o que é que faz uma palavra ser substantivo comum. Olha aqui. O que é substantivo, né? Repetindo aqui, é uma classe de palavras que nomeia seres, objetos, fenômenos, lugares, qualidades, ações, dentre outros. Os substantivos podem ser flexionados em gênero, número e grau. Gênero, na língua portuguesa, nós temos o masculino e o feminino. Se isso um dia vai mudar, eu não sei lhe dizer agora, mas você espere aí as cenas dos próximos capítulos. Número, singular, plural. Quando estivermos falando de língua portuguesa, número, estamos falando ou a coisa é caneta, referindo-se a apenas uma coisa, ou ela vai ser canetas, referindo-se a mais. Singular, um, plural, dois ou mais. Beleza? E agora vamos para o primeiro substantivo comum. O que faz um nome ser comum? Tá aqui a resposta. O substantivo comum são palavras que designam os seres da mesma espécie, da mesma forma, de forma genérica, como eu acabei de dar o exemplo da caneta. A palavra cachorro, por exemplo, é uma palavrinha que nomeia todos os cachorros, concorda? Agora, o seu cachorro, se você tiver, tem um nome particular, ele tem um nome próprio. Como é? Totó? Não. Ralph? Não sei. É o seu cachorro, você deu um nome particular a ele. Porém, ele também tem ainda esta categoria de cachorro. Você entendeu o que eu estou falando? O meu nome particular, o meu nome próprio, Jackson, mas eu sou uma pessoa. Esta palavra pessoa, eu sou um ser humano. Esta palavra humano é uma palavra genérica que serve para nomear todos os humanos. Portanto, é uma palavra comum. É uma coisa comum. Coisa comum. Você deve entender mais ou menos. Tá aqui os exemplos, ó. Pessoa. A palavra pessoa é uma palavra comum, genérica, que dá para nomear todas as pessoas. Gente, país, né? Percebam que cada uma dessas palavras comuns, elas têm em si, por exemplo, quando você fala a palavra país é uma palavra comum. Agora, quando você se refere ao seu país, o Brasil, opa, passou a ser particular, passou a ser próprio Brasil, porque é o único Brasil, concorda? Vamos ver agora para frente justamente este oposto, né? O substantivo próprio. O que faz um nome de uma coisa ser próprio? Vamos lá?
Substantivos próprios, grafados com letra maiúscula. Essa é uma regra importantíssima, jamais esqueça disso. Na língua portuguesa, todos os substantivos próprios são grafados, são escritos com a inicial maiúscula. Por isso que você escreve o seu nome com a inicial maiúscula, porque o seu nome é um substantivo próprio. Quando você está escrevendo o nome Brasil, você escreve com B maiúsculo, tá bom? Regra de ouro, todas as palavras, todos os substantivos próprios têm que se iniciar com letra maiúscula. São palavras que particularizam seres, tornam eles particulares. Não é mais um cachorro qualquer, agora é o Totó, é o Ralph. Professor, mas Totó, Ralph são nomes muito comuns, mas desde o momento em que você escolheu aquele nome para o seu cachorro, mesmo que tenha outros Jackson aí pelo mundo, mesmo que tenha outras Marias, o seu nome é seu, é particular, é próprio, beleza? Entidades, países, cidades, estados da mesma espécie, beleza? Exemplo, Brasil, São Paulo, Maria, o que eu acabei de falar, todas essas três palavrinhas, Brasil, São Paulo, Maria, aqui São Paulo, né, pessoal? São Paulo é, nesse caso aqui, cidade. Se fosse o santo, também seria próprio, porque é o nome de uma pessoa, o nome de um santo. Brasil, São Paulo, Maria. Ok, beleza? Próprio. Então, veja aí a diferença. E aí agora vamos para substantivos simples. E aí você já vai começar a perceber, opa, um substantivo, olha o exemplo aqui. Os substantivos simples são formados por apenas uma palavra. Perceba que a definição, o que faz um substantivo ser simples, não tem nada a ver com o fato dele ser comum ou próprio. Concorda? Ser simples ou composto, que é a próxima categoria, só tem a ver com essa diferença de quantidade de palavras. Ele é simples se ele tiver apenas uma palavra. Ele é composto se o substantivo for formado por mais de uma palavra. Então perceba, não tem nada a ver com ser comum e ser próprio aqui. Aqui, essa característica refere-se apenas a ter uma palavra ou duas. Então, a grande maioria dos substantivos que você encontra, que você conhece, são simples, por quê? Porque são formados apenas por uma palavra. Casa, carro, camiseta, Jackson, beleza? São Paulo. Aí você outra situação. Olha só aqui a situação que eu estou lhe apresentando. Formados por mais de uma palavra. Guarda-chuva, guarda-roupa, beija-flor. Realmente são palavras compostas, beleza? Duas palavrinhas aí juntas, unidas, formando uma única palavra. A próxima característica dos substantivos é essa situação aqui, ó. Substantivo concreto e abstrato. Muito importante essas duas características do substantivo. Deixa eu ver aqui. Meu Deus, aqui está repetindo, pessoal. É esse aqui, concreto. Eita, cadê? Faltou o abstrato, mas eu explico aqui para você. Substantivo concreto, olha só. Substantivo concretos designam palavras reais, concretas, sejam pessoas reais, objetos, animais ou lugares. Por exemplo, a palavra menina, homem, cachorro. Existe uma definição de substantivo abstrato. O que é o substantivo abstrato? É aqueles sentimentos. Na verdade, o substantivo abstrato é aquele substantivo que ele precisa da sua existência para existir. Como assim, professor? Por exemplo, quando você diz que está com raiva, esta palavra raiva, que dá um nome a um sentimento seu, este sentimento ele é abstrato, é um substantivo abstrato. Porque a raiva, nesse exemplo, ela precisa de você para existir. Certo? Quando você diz que está com saudades, do mesmo jeito, a saudade precisou de você para existir. Então aí a saudade é um substantivo abstrato. É bem interessante isso porque substantivo abstrato não é aquilo que está no imaginário ou nas sensações apenas. É de fato aquilo que precisa de você para que exista. Por exemplo, se complica um pouco quando você pensa no exemplo que eu dei na aula que eu falei sobre substantivo abstrato. O exemplo de lobisomem, Papai Noel, Saci Pererê, que mais?
todos esses exemplos que eu dei, coelhinho da Páscoa, fada, vampiro, você pode imaginar, eles precisam de mim para existir, porque estão no imaginário. Só porque olha só que interessante. Eles estão no imaginário popular, eles já fazem parte de uma cultura, eles já fazem parte até de uma história mundial, de um consenso mundial. Quando eu falo fada, quando eu falo vampiro, mesmo que você diga, eu não acredito, isso não existe, mas eles já estão concretizados no imaginário mundial. Olha que maravilha, olha que coisa interessante. Portanto, esses substantivos, mesmo que não existam no mundo real, eles existem no imaginário, diferente dos sentimentos, que quando você fala, eu estou com saudades, esta saudade ela é sentida e ela existe em você. Beleza? Ficou complicado, mas calma que mais pra frente você vai entender melhor. Repetindo isso aqui, já falei sobre isso daqui. Pronto, as próximas categorias são substantivo primitivo. Primitivo e derivado. Isso aqui é bem interessante também. O que é o substantivo primitivo? O próprio nome indica, são aqueles que não derivam de outras palavras. Casa, folha, chuva. Você entende melhor o que é o substantivo primitivo olhando para a sua dupla, né? Para o derivado. O derivado, ele é aquele substantivo que veio de outra palavra, ou seja, que deriva de outra palavra, como diz aqui, são aquelas palavras que derivam de outras. Por exemplo, a palavra casarão, que veio da palavra casa, a palavra folhagem, que veio da palavra folha, chuvarada, que veio da palavra chuva. Então, se você encontrar o substantivo, ferreiro, a palavra ferreiro é um substantivo derivado? Sim. Por quê? Porque veio da palavra ferro. A palavra ferro é um substantivo derivado? Não. Ela é um substantivo primitivo, ela dá origem a outras palavras, na verdade, né? E nós também temos os substantivos coletivos, que o substantivo coletivo está numa categoria, é uma característica isolada, ele não tem par. Você percebeu que todos têm par, né? Deixa eu voltar aqui, tenha só uma paciênciazinha, uma aula de revisão um pouco mais complicada, né? Comum, próprio, é o par, ou ele é comum ou ele é próprio. Simples ou composto, ou ele é um ou é o outro, né? Aqui, concreto ou abstrato, o abstrato não tem aqui, concreto ou abstrato, a dupla. Depois tem a dupla primitivo e derivado, ou ele é um ou outro. E também nós temos, para finalizar aqui, o coletivo, que é esta palavra que realmente significa o conjunto de alguma coisa. Quando você fala a flora, a palavra flora, você está falando de um conjunto de flores. A palavra álbum, você se refere a um conjunto de fotografias. A palavra colmeia é o conjunto de abelhas, tá bom? Então os substantivos coletivos eles têm essa característica. Manada, já tentei na última aula, vocês podem conferir depois. E agora eu sei que a aula está bem grande, mas vamos só fazer uma atividadezinha rápida aqui com a gente, tá bom? Para ver se você já acertaria aí sozinho. Leia comigo a questão e responda, e dá pausa no vídeo e responda. Qual das palavras destacadas abaixo não representa um substantivo abstrato? Ou seja, a maioria, quase todas as palavras são abstratos, são substantivos abstratos. Somente uma delas não é abstrato. Vamos ler? Letra A. A sua conquista se deve ao seu esforço. A letra B. A humanidade é sua principal característica. A humildade é sua principal característica. Letra C. A sua aprendizagem é bastante rápida. Letra D. As suas atitudes se baseiam na justiça. Muitos idosos têm problemas de saúde. Dá pausa aí no vídeo e responde. Qual dessas palavras é um substantivo concreto? Ou seja, qual delas não é um substantivo abstrato? Tempo! Deu pausa? Respondeu? E aí, vamos ver? Resposta certa é... Muitos idosos têm problemas de saúde. Todas essas outras conquista, humildade, aprendizagem, justiça, elas fazem parte são substantivos abstratos. Tá? Agora, quando você fala muitos idosos é um substantivo concreto. Tudo bem?
Próxima questão vai dizer o seguinte, observe o exemplo, o quadro. Ó. Substantivo comum, fulano. Substantivo próprio, João. Concorda? Isso aqui está certo. A palavra fulano é um substantivo comum. A palavra João é um substantivo próprio. E de acordo com esse modelo, a alternativa correta é, vamos ver qual é o que está certo aqui. Substantivo comum, rio. Você acha que a palavra rio é um substantivo comum? Sim. A palavra rio dá nome a todos os rios do Brasil, do mundo. Porém, cada rio tem o seu nome próprio. Rio São Francisco, Rio Jordão? É Rio Jordão? Oh, meu Deus, perdão. Rio Jordão. Então, a palavra rio dá nome a todos os rios. Ok, beleza? Agora, quando você fala Rio de Janeiro, o estado, a cidade do Rio de Janeiro, aí sim passou a ser um substantivo próprio. Mas aqui está certo. Substantivo comum, rio. Por isso que eu escrito com letra minúscula. Substantivo próprio, água. A palavra água é substantivo próprio? Não é. Não é substantivo próprio, é substantivo comum. Beleza? Água é um nome comum. A água que eu bebo aí na minha casa recebe o nome de água. A água que você toma banho recebe o nome de água. Beleza? Substantivo comum, país. Correto. Substantivo próprio, Itália. Perfeito. Ah, então já acertamos aqui. Letra B, né? É isso que a gente precisava encontrar? É. Alternativa correta. Vamos ver as outras. Substantivo comum, planeta. Beleza, planeta é comum sim, porque nós temos vários planetas. Substantivo próprio, asteroides. Não, asteroide não é próprio, asteroide também é comum. Todo asteroide recebe esse nome. Asteroide é uma palavra comum, genérica. Substantivo comum, criança. Ok, perfeito. A palavra criança realmente é substantivo comum. Agora, o nome do seu filho que é próprio. Substantivo próprio, creche. Errado. A palavra creche dá nome a todas as creches, não é? Substantivo comum, mulher. Mulher. A palavra mulher é um substantivo comum? Sim. Substantivo próprio, mãe. Não, errado. A palavra mãe também é um substantivo comum, porque todas as mães recebem este nome, mãe, este substantivo, mãe. É claro que a sua mãe tem um nome próprio dela. A minha mãe tem um nome próprio, ok? Resposta certa, letra B. Próxima questão vai dizer o seguinte: os substantivos primitivos são palavras que não derivam de outras. De acordo com isso, a alternativa abaixo, que contempla um substantivo primitivo e um derivado, é qual? Então a gente tem que encontrar aí qual dessas opções tem a palavra primitiva e a palavra derivada dela mesma, ok? Tempo para você responder. Tempo esgotado. Deu pausa? Precisar de mais tempo da pausa. Vamos lá. A palavra anel veio, a palavra papel veio da palavra anel? Não. Mentira. A palavra rocha, ela veio, se originou da palavra pedra? Não. Ah, professor, mas tem o mesmo sentido. Mas aqui a gente está falando realmente da questão da grafia, da escrita, da raiz da palavra, tá bem? Palavra planta, ela derivou da palavra árvore. A palavra árvore deu origem à palavra planta. Veja, não estamos falando de sentido, não estamos falando de significado. Estamos falando da palavra escrita, da raiz da palavra. A palavra sapataria veio da palavra sapato. Sapato gerou a palavra sapataria, derivou a palavra sapataria. A palavra sapataria é derivado de sapato? Correto! Achamos a opção certa, a letra D. Palavra carreira veio de profissão? Não. Show de bola. Muito bem. Próxima questão vai dizer o seguinte: o mundo precisa de pessoas boas. Na frase acima, se a palavra destacada aqui, ó, boas, for substituída por um substantivo abstrato, ficaria como? O mundo precisa de boa fé, o mundo precisa de boa sorte, o mundo precisa de bondade, o mundo precisa de bons e ruins, nenhuma das alternativas. E aqui a resposta certa é bondade, um substantivo abstrato. Finalmente, a última questão da noite para que a gente possa descansar. Os substantivos próprios são palavras que particularizam os seres, você já entendeu isso. Das opções abaixo, a que não contém substantivo próprio é qual? Então a gente tem que ler a frase e perceber a frase que não tem nenhum substantivo próprio. Vamos lá. Aqui, São Paulo, o nome de cidade é próprio. É uma cidade que possui muitos... Beleza, então não é essa aqui, próprio. ONU. ONU, essa aqui é uma sigla. União Nacional... Organização das Nações Unidas. Desculpa, pelo amor de Deus, a minha vergonha aqui. Organização das Nações Unidas. Esta organização, ela é particular, ela é própria.
A ONU, a Organização das Nações Unidas, é um substantivo próprio, foi fundada na cidade de São Francisco. Outro substantivo próprio. Atualmente, muitos países fazem parte da União Europeia. Isso aqui também é uma organização, portanto, União Europeia nomeia uma organização particular, própria. Diversos personagens do folclore brasileiro são de origem indígena. Pronto, nesta frase aqui não tem nenhuma palavra própria. O planeta Terra, olha aqui, a palavra Terra é o nome particular do nosso planeta, do planeta em que a gente vive. Portanto, Terra aqui não é a terrazinha aí que você tem aí no seu quintal, não é essa terra. Esta palavra Terra é o nome do nosso planeta, portanto, próprio. É um dos 8 planetas do Sistema Solar. Portanto, a resposta certa é a letra D, que é a frase que não tem substantivo próprio. Beleza, meus caros? Muitíssimo obrigado pela atenção de vocês. Qualquer dúvida podem colocar aqui nos comentários e a gente se encontra na próxima aula, iniciando outras classes gramaticais. Vejo vocês até lá. Tchau, tchau!